Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química e hoje o tema será soluções. Como sempre, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem a lista lá, dá uma olhada no exercício, se algum te interessar, volta comigo aqui depois da vinheta. Isso aí, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo com vocês. Se você está me ouvindo agora é porque algo te interessou na lista, ou então porque você nem foi lá ver, né? Mas se você ainda não conhece o canal, eu resolvo exercícios de química aqui e você pode participar sugerindo temas, tá? O segundo link aqui na descrição é um formulário onde você pode sugerir o tema, dentre alguns que eu coloco lá para você, ou você pode sugerir outro tema, ou mesmo especificar algo dentro de um tema que eu tenha sugerido. Então, fica à vontade, vai lá, segundo link, colabora aí com o canal, sugerindo temas para a gente resolver exercícios aqui, tá? Se você já gosta, conhece o canal e já gosta, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito ainda, dá uma olhadinha no canal, depois cogita lá a possibilidade de se inscrever e voltar aqui para ver outros vídeos, né? Às vezes o pessoal se inscreve porque gosta e depois não vem ver outros vídeos, né? Obrigado pela inscrição, mas volte aí, o principal é você vir aqui acompanhar, assistir os vídeos, tá? Então, outra coisa, tá aqui à disposição o Instagram, tô publicando vídeos por lá também no formato do IGTV, um formato um pouquinho diferente. Se você quiser conhecer, cola lá no Instagram do Exercitando a Química, beleza? Então agora a gente vai ali para nossa, já agora nos últimos tempos, né, clássica tela de resolução de exercícios. Então esta tela aqui agora. Muito bem, o que diz o exercício 1? Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou como suspensão oral na concentração de 100 mg por ml. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado, e que, para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 mg por quilograma por dose. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, pesando 40 gramas, poderia ingerir com segurança, no máximo, e aí vem algumas alternativas, né? Algum volume da solução oral ou um comprimido, né? Ou as duas coisas aqui que poderiam ser possíveis para essa criança. Então vamos lá. É um exercício que tem relação aí com o conteúdo de soluções, né? E que a gente tem alguns parâmetros aqui a ser seguidos, né? Então, a criança de 11 anos. Então, primeira coisa, essa criança está enquadrada nesta parte aqui. Então, é abaixo de 12 anos. Ou seja, eu tenho que observar a dosagem máxima permitida. Então, essa criança pode receber no máximo, né, 15 mg por quilograma a cada dose do medicamento, tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa primeira informação. O que a gente tem depois, né, que foi dado antes aqui na verdade, né? O comprimido que é 750, eu não posso cortá-lo, né? Eu tenho que considerar esse 750 como uma única dose, tá? Não dá para pensar em dividir. E que eu tenho aqui 100 mg por ml se for suspensão oral. Como é que eu vou decidir então se vai ser comprimido ou suspensão oral? Primeira coisa é eu determinar quanto que essa criança pode receber, tá? Porque a dose ela é relacionada à massa da criança. E aqui embaixo a gente tem a massa da criança, ó, 40 kg. Então, 1 kg 15, 40 kg quanto? Então, primeira coisa é uma regra de 3 para a gente definir aqui quanto que seria a dosagem máxima para essa criança aí de 40 kg. Então, eu teria, né, 15 mg podendo ser ministrado para uma massa de 1 kg. Tá? Que, obviamente, a gente não tem nem bebê aí, talvez um recém-nascido, né? Mas, no caso aqui, a criança tem 40 kg. Eu consigo descobrir, por uma simples regra de 3, qual vai ser a dosagem máxima que essa criança vai poder receber. Então, aqui, ó, x vezes 1x, 40 vezes 15. Vamos já fazer direto aqui, ó. Se fosse 4 vezes 15, daria 60, né? Como tem 40, então vai ser 600 miligramas, então é a dose máxima, tá? Então é a dose máxima para essa criança, tá? A referência de 15 miligramas para cada quilograma, se eu tenho 40,
O meu resultado aqui dá 15. Então, no máximo, 600 miligramas eu vou ter que ministrar para essa criança. Então, vamos lá. Quais são as opções que eu tenho? Eu tenho uma opção de um comprimido de 750, que a gente já descarta, porque eu não posso cortar o comprimido, né? Ó, ele não pode ser partido, mastigado. Então, esse 750 aqui não serve, porque ele já passaria da dose máxima que essa criança poderia receber. Então, só posso ministrar a suspensão. Então, vamos lá. Quanto da suspensão eu posso ministrar para essa criança para atingir 600 miligramas? A gente tem um dado aqui, ó, de 100 miligramas para cada ml dessa suspensão, tá? Então, se eu tiver 1 ml da suspensão, então 1 ml, vamos colocar aqui 1 ml do remédio, né, do medicamento, em suspensão, eu tenho 100 miligramas. Como a criança precisa, né, da dose máxima de 600, fica fácil. A gente faz aqui a regrinha de 3. Nem precisaria, mas vamos fazer. Vou colocar X aqui também. Então aqui, ó, se eu tenho 600 miligramas, aqui vezes 1, X vezes 100. Então, eu ficaria com 600 na parte de cima e o 100 estaria aqui multiplicando o X. Eu passo ele dividindo o 100, fica fácil, corta 0, corta 0, corta 0. Isso aqui é igual a 6 ml, né? Então, é óbvio, né? Se 100 miligramas está em 1, 600 miligramas está em 6, né? Então, é 100 miligramas para cada ml. Então, tranquilo aqui, 6 ml da solução, então é o que eu posso ingerir, né? Essa criança pode ingerir, então eu posso administrar 6 ml dessa suspensão oral. E isso aqui, ó, está na letra A, né? Ó, a criança pode ingerir com segurança no máximo 6 ml de suspensão oral em uma única dose. Então, esta aqui é a alternativa correta para essa questão. Então, observe que optei aqui por não usar nenhuma fórmula, né, nessa resolução aqui. A gente até poderia, né, ter relacionado alguma fórmula aqui, ó, semelhante à concentração comum em grama por litro, mas eu optei aqui em integralmente realizar esse exercício por regra de 3. É uma possibilidade aí na maioria, se não na totalidade de exercícios que envolve solução, tá? Você usar a regra de 3. Era isso nesse exercício. Se teve dúvida, deixa aí nos comentários e vamos virar a página aqui para o próximo. Muito bem, exercício 2 agora. Suponha que para a realização de um experimento em um laboratório de química seja necessária a preparação de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Sobre essa solução e sua preparação, assinale o que for correto. São dados aqui os valores de massa molar. E vem a afirmação 1 dizer o seguinte para a gente. A concentração em gramas por litro dessa solução é 4 gramas por litro. Então, ó, são unidades diferentes aqui, né? Aqui está em mol por litro e ele está pedindo para a gente, que está afirmando aqui, a gente vai ter que julgar se isso é verdadeiro ou não, que é 4 gramas por litro. Ou seja, litro está ok, os duas estão na mesma unidade de volume. Agora aqui ele está expresso em mol e aqui ele está expressando em gramas. Então, um dos caminhos é quanto que equivale em gramas 0,1 mol de NaOH? Como é que eu faço? Então, eu vou pegar esses dados aqui, um dos caminhos, né, gente? Eu vou pegar esses dados aqui e descobrir qual que é a massa molar do NaOH. Então, ó, o Na vale 23. Eu somo com 16 do O, dá 39. Somo com 1 do H, dá 40. Então, o NaOH tem uma massa molar de 40 gramas por mol. Certo? Então, beleza. Será que esse 0,1 mol vai ser 0,4? Só olha aqui, ó, né? 40 gramas em 1 mol. Se eu tenho 0,1 mol, são 10 vezes menos, né? Então, 10 vezes menos que 40, né? 40 dividido por 10, 4. Então, beleza, é isso. Tá? Se você quisesse fazer, né, uma regrinha de 3 para achar esse valor, não tem problema. Você poderia fazer assim, ó, tá? Então, 1 mol, pela massa molar, a gente sabe que 1 mol do NaOH equivale a 40 gramas, 0,1, que está lá para a gente verificar quanto que está em grama por litro, daria X. Você faria essa multiplicação aqui, ó, 40 vezes 0,1, que daria 4 gramas, tá? Então, confirmando que esta primeira aqui está correta, está adequada. Eu vou circular as que estão corretas, beleza? Então, primeira, correta,
0,1 mol por litro de NaOH corresponde a 4 gramas por litro de NaOH. A segunda diz o seguinte, ó, para a neutralização de 10 ml de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro, será necessária a adição de 10 ml de uma solução 0,05 mol por litro. Então, ó, a gente tem NaOH e HCl, e está falando que para a neutralização de uma solução, né, de NaOH, uma determinada concentração, será necessário uma quantidade de HCl de outra concentração. Primeira coisa, vamos rapidamente aqui colocar a reação química. Então, o HCl mais o NaOH vai reagir para formar, né, água e NaCl, beleza? A proporção aqui é de 1 mol para 1 mol. É 1 para 1. Então, eu preciso de 1 mol do ácido para 1 mol da base para poder fazer a neutralização. Agora, observa aqui, ó, o volume que eu tenho na afirmação 2 é o mesmo de ácido e base. O mesmo volume de ácido e base. Só que a concentração é diferente. Aqui é 0,1 e aqui é 0,05. Tá? Então, se eu tenho volumes iguais, eu teria que ter concentrações iguais para poder o número de mol ser igual. Por quê? O que é essa concentração em mol por litro, né? Concentração em mol por litro, a gente tem essa relação aqui, que tem uma fórmula, né? Que é o número de mols dividido pelo volume em litro. Então, o N em mol, que é esse mol aqui, ó, que eu vou relacionar com a reação química, e o volume em litros. Então, se eu tenho o mesmo volume, se o volume é igual e a concentração for igual, nos dois casos, significa que o número de mols também vai ser igual. Agora aqui, o volume é igual, mas a concentração deles é diferente. Isso significa que o número de mols que eu tenho aqui em 10 ml dessa base, em 10 ml desse ácido, o número de mols é diferente. Então, ela não vai ser verdadeira essa afirmação. Então, para neutralização de 10 ml de solução de 0,1 mol por litro, eu precisaria de 10 ml de uma solução de um ácido monoprótico, né, um monoácido, de igual concentração. Tá? Teria que ser exatamente igual a concentração para eu dizer que vai ter neutralização. Poderia ser diferente o valor aqui, né, de concentração se a proporção fosse diferente, tá? Se não fosse 1 para 1. Se um fosse 2 e o outro fosse 1, aí eu poderia ter concentrações diferentes, porque aí no final o número de mols poderia ser igual, tá? Se você não tem essa facilidade de perceber isso, que iguais volumes, se é 1 para 1, eu precisaria do mesmo número de mol, você poderia usar essa expressão aqui, ó, para calcular o número de mols do NaOH, seria quem? A concentração do NaOH, que ali é 0,1, vezes o volume em litros. Então, 10 ml em litros, 0,01 litro, né? Então, eu não estou colocando em valores aqui, né? Vamos colocar só o volume, lembrando que ele tem que ser em litro. Então, eu poderia fazer isso, né? 0,1 mol por litro vezes 0,01 ml, ou litro no caso, né? 0,01 litro, que equivale a 10 ml. Você teria um número de mols aqui, faria o mesmo para o ácido, e aí você vai ver que não vai bater 1 para 1. Tá? Então, essa é a linha aqui que você pode seguir. Apenas comparar volumes estão iguais, eu comparo as concentrações. Se for uma reação 1 para 1, como é o caso, a concentração tem que ser igual para eu dizer que vai neutralizar. Tá? Com qualquer dúvida, descubra o número de mols e faça uma regra de 3 aqui. Tá? Se for 1 para 1, tem que ser igual. Se for 1 para 2, verifique aí se está correto aquilo que o exercício está colocando para você. Beleza? Então, aqui a quarta afirmação. Essa aqui é falsa, portanto, não vou marcar número 2. Né? A quarta afirmação diz o seguinte. Esta solução pode ser obtida a partir da diluição de uma solução NaOH 0,5 mol por litro. Então, será que eu consigo obter uma solução lá, ó, de 0,1 mol por litro se eu diluir uma solução de 0,5 mol por litro? Sim, porque essa é uma concentração maior, né? Então, a diluição de solução é eu pegar uma solução de concentração maior, adicionar solvente, para que ela tenha a redução da sua concentração. Então, aqui, ó, a redução de concentração foi da ordem de 5 vezes, né? Ó, de 0,5 para 0,1.
Então, eu reduzi em 5 vezes a concentração. Como é que eu conseguiria fazer isso? Aumentando em 5 vezes o volume, tá? Pegando uma parte e transformando ela em 5 partes. Então, ok, aqui ele só está perguntando que ela pode ser, afirmando, né, que ela pode ser obtida a partir de uma solução mais concentrada. Ok, ela pode. Não seria verdade se aqui fosse um valor menor, né? Se fosse 0,05, que é menor que 0,1, aí não poderia, porque aí não seria por diluição. Eu conseguiria transformar uma na outra? Sim, mas aí não seria diluição. Se eu tenho uma concentração menor e quero aumentar, eu tenho que fazer uma concentração de soluções. Eu posso fazer isso aumentando a quantidade de soluto, colocando mais soluto naquele volume, ou evaporando o solvente. Aí eu vou ter uma redução do solvente, mantendo o soluto lá dentro, também consigo concentrar uma solução, tá? Então essa 4 aqui, ela também é verdadeira. A número 8, aí, afirmação 8. Pode-se obter 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro a partir da adição de 1 ml da solução de 1 mol por litro em balão volumétrico de 100 ml, completando o volume com água. Então aqui, ó, qual que seria a diluição aqui? Quantas vezes eu teria que diluir, né? Eu tenho aqui, ó, 0,1 mol por litro para 1 mol por litro. Quantas vezes que eu tenho aqui, né? Em termos de concentração. Eu tenho 10 vezes, né? Eu teria, ó, ele está falando que eu consigo obter uma solução 0,1 a partir de uma solução 1 mol por litro. Ok, eu posso diluir uma solução de 1 para ser uma concentração de 0,1. Eu tenho que fazer isso por uma diluição de 10 vezes, né? Então, eu tenho que diminuir a concentração 10 vezes para sair de 1 para 0,1. Quando eu faço isso, diluir 10 vezes, diminuir a concentração 10 vezes, eu consigo isso fazendo aumentar o volume em 10 vezes, tá? Então, é essa lógica, se você conseguir perceber, você foge da conta, tá? Então, sempre observe isso. Tanto faz no volume quanto na concentração. Se você observar que aumentou o volume ou diminuiu a concentração X vezes, você vai fazer o inverso no outro. Então, aqui, ó, se a concentração está diminuindo 10 vezes, é porque o volume aumentaria 10 vezes. Então, esse número de multiplicação vai ser igual. Se um diminui 10, o outro aumenta 10, tá? Então, aqui, a concentração está diminuindo 10, significa que o volume teria que aumentar 10. Será que é verdadeira? De 1 ml para 100 foi 10 vezes? Não, foram 100 vezes. Então, se eu fizesse a diluição de 1 ml para 100 ml, eu estou aumentando, né, a quantidade de volume em 100 vezes. Porque eu estou pegando 1 ml da solução, adicionando 99 de água para formar 100. Então, eu aumentei o volume 100 vezes. Qual que é o efeito disso na concentração? Redução da concentração também em 100 vezes, tá? E não em 10 vezes, como o exercício está colocando aqui. Então, essa 8 não pode ser verdadeira, não é verdadeira, tá? Tá a concentração variando 10 vezes e o volume variando 100 vezes. Tudo bem? Na 16, diz o seguinte: a preparação de 500 ml dessa solução para a preparação de 500 ml dessa solução serão necessários 2 gramas de NaOH. Então, ó, vamos usar aqui agora a fórmula da concentração para fazer esse. Ó, qual que seria a concentração, né, que eu teria aqui em 2 gramas em 500 ml? Eu colocaria 2 gramas, 500 ml em litro, né, 0,5 litros. Isso aqui me daria uma concentração de 4 gramas por litro. Será que essa é a concentração da solução em questão? A gente já marcou a primeira aqui como verdadeira, né? Ó. Olha essa informação aqui, ó. Então, eu poderia fazer essa solução com esse exemplo aqui, pegando 2 gramas de NaOH e preparando uma solução de 500 ml. Então, a concentração seria de 4 gramas por litro ou de 0,1 mol por litro, se for representada dessa forma, tá? Então, aqui, gente, essa aqui, 16, então ela é verdadeira, né? Então, a 1, 4 e 16 são verdadeiras aqui. Eu fiz uma abordagem, tá? Considerando alguns aspectos aí, em horas eu usei uma regra de 3, horas eu usei fórmula. Você pode ficar à vontade para escolher aquilo que você se adapte melhor, né? Aqui no caso da diluição, você pode trabalhar apenas com raciocínio lógico, em quantas vezes aconteceu em um ou em outro, né? No volume, na concentração. Então eu fiz aqui de variadas formas a análise de cada uma dessas afirmações,
para você ver a possibilidade. Agora, se você se confundiu com tanta mudança aqui, deixa nos comentários, né? Eu posso tirar sua dúvida aí se você se confundiu com essa forma de abordagem que eu fiz aqui. Tranquilo? Se não, é isso. Então, vamos para o próximo exercício. Muito bem, então, exercício 3 diz o seguinte. Um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar o recipiente por 1 semana na temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre e um volume de solução final de 700 ml. Sabendo-se que a solubilidade de sulfato de cobre é de 22,3 gramas em 100 ml de água, nessa temperatura, qual a massa em gramas do sulfato de cobre precipitada? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a seguinte situação, né? No nosso início, o estudante tinha 1 litro de solução, que depois de um tempo, lá no final, foi observado que ele tinha 700 ml de solução, tá? De sulfato de cobre. E o exercício deu para a gente que o coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre é 22,3 gramas por 100 ml de água, tá? ml de H2O, ok? Beleza. Então aqui ele pede, né, ó, sabendo que é essa solubilidade, qual a massa em gramas de sulfato de cobre precipitada? Então nós vamos fazer o seguinte, tá? Se eu tiver, né, aqui, ó, eu tenho uma variação de 1 litro para 700 ml. E o que saiu desses 700 ml? Desses 1000 ml aqui, ó, 1000 ml, para chegar aqui nos 700, eu tenho uma diferença de quanto? Eu tenho uma diferença de 300 ml. Esse 300 ml é de quê, gente? O que saiu ali? Saiu a solução de sulfato de cobre? Não, saiu só o solvente. Então, esse 300 ml aqui é apenas de água, tá? DH2O. Então, isso aí é fundamental para a gente resolver esse exercício, tá? Por quê? Aqui ele faz a nossa relação apenas com água, né? E se a gente tivesse que considerar volume de solução, solução é soluto mais solvente. Então, aí a gente não poderia pensar, né, em 300 ml de solução e fazer essa relação aqui, porque esses 300 ml de solução não seria só de água, né, seria de água mais o soluto. Nesse caso, como a gente está aqui com essa informação de quanto de água que saiu, a gente consegue agora relacionar com isso aqui, ó, com o nosso coeficiente de solubilidade dado em gramas do sal por 100 ml de água. E a gente pode fazer isso uma simples regra de 3 aqui para descobrir a nossa resposta. O exercício disse para a gente que eu consigo ter dissolvido 22,3 gramas do sulfato de cobre em 100 ml de água. O exercício diz para a gente que teve uma redução de 300 ml de água. Então aqui é 100 ml de água e essa redução foi de 300 ml de água. Então eu posso, com tranquilidade, colocar esse 300 aqui, porque ele é só de água que saiu, o soluto fica. E aí eu consigo fazer aqui a minha conta, né? Multiplica cruzado. Se você quiser, né, você já poderia aqui, deixa eu... multiplica cruzado. Aqui você já poderia fazer o seguinte, ó, né? 100 e 300, eu já poderia cortar esses zeros até aqui, ó. Então, o que eu vou ter? 1x, que dá x, e 3 vezes, x ficou horrível, 3 vezes 22,3. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Vai dar 66,9 gramas do sulfato de cobre foram precipitadas. E a gente tem esse valor aqui, ó, na letra B, 66,9. Acompanharam? Entenderam? Se não entendeu, deixa o comentário ali que a gente tenta tirar a sua dúvida aí, beleza? Então aqui um exercício relacionando o coeficiente de solubilidade com um detalhezinho aqui, né, que não era gramas do soluto por gramas de água, e sim gramas em ml, tá? Mas bem tranquilo de se resolver. Era isso nesse, vamos para o próximo. Vamos lá, exercício 4 na tela, vamos à leitura.
Um volume de 100 ml de solução aquosa de sulfato de ferro 2 passou por um processo de evaporação lento e completo, obtendo-se 2,78 gramas de cristais de sulfato de ferro heptahidratado. Letra A. A solução aquosa de sulfato de ferro 2 é condutora de corrente elétrica? Justifique sua resposta. Então, se ela é uma solução de uma substância iônica, que é o sulfato de ferro, que é um sal, né? Sulfato tem duas cargas negativas, ferro duas cargas positivas, que é o ferro 2. Então, se é uma solução, sim. Sim, ela é condutora de eletricidade, tá? Aí, o que poderia ser a justificativa, né? Ela é condutora de corrente elétrica? Sim, pois há íons livres em solução. Há íons livres em solução. Essa seria uma resposta já curta e grossa. E você poderia colocar assim ainda, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar, né, o FeSO4, né? Se eu pegar ele sólido e colocar ele num meio aquoso, ele vai se transformar em Fe2+, aquoso, mais o sulfato SO4, 2-, aquoso também. Então, você poderia completar aqui com uma equação aí de dissociação do sal, tá? Então, beleza, letra A, sim, se é uma solução, quer dizer que esse sal está dissolvido. Se ele está dissolvido, sal, substância iônica, vai liberar os íons, tranquilo? Agora, a letra B já traz para a gente duas questões aqui, né, em uma só. Primeiro, calcule a quantidade de sal hidratado em mol obtido após a evaporação. Então, como é que eu calculo uma quantidade em mol? Tá? Eu preciso, para isso, da massa molar. Eu posso usar uma fórmula, que é o seguinte, né? O número de mols de uma determinada substância é igual à massa dessa substância em gramas, dividido pela massa molar dessa substância, que é em gramas por mol. Então, a gente pode tanto usar esta fórmula, quanto a gente pode, né, calcular a massa molar, que é em gramas por mol, fazer como regra de 3. Vai dar na mesma, tá? E às vezes, dependendo do resultado que eu tiver, eu nem preciso jogar em fórmula. De cabeça a gente já consegue fazer. Mas para isso, o que eu preciso? Que não está aqui nesta tela, neste exercício. Eu preciso das massas do ferro, do enxofre e do oxigênio e do hidrogênio, tá? Então, eu preciso dessas massas para fazer. Porque ele quer aqui, ó, determine a concentração, aqui ó, nessa parte, calcule a quantidade de sal hidratado. Então, eu preciso do hidrogênio também. Então, vamos lá. Quais são os valores aí, né? O ferro, a massa 56, tá? O enxofre, 32. O oxigênio, 16. E o hidrogênio, 1, tá? Então, como que eu posso fazer aqui? Vou pegar nessa mesma tabelinha aqui que eu fui montando, né? Tabelinha, essa sequência aqui, né? Então, quantos ferros eu tenho aqui, ó, no sal hidratado, que é esta fórmula aqui? Eu tenho um ferro, então 56 vezes 1, 56. Beleza. Então, a contribuição do ferro para a massa molar é 56. Enxofre tem 1, então vezes 1, 32. Beleza? Oxigênio tem 4 aqui e mais 7 aqui. Então, 4 mais 7 dá 11, né? 16 vezes 11. E agora, né? Como é que eu faço esse tipo de conta aqui, né? Primeiro eu faço, se é vezes 11, né? É 10, depois mais 1, né? Então, vezes 10 daria 160. Mais 16, 176. Então, essa conta aqui dá 176. 7 vezes 2, 14 hidrogênios. Então, eu tenho 7 vezes 2, 14 hidrogênios. Então, beleza, 14. Quanto que dá isso aqui tudo somado agora? Tá? 4 mais 6, 10, né? Mais 8 aqui, 18. Vai 1 lá. Aí, segunda casa agora, né? Eu tenho 5 com 3 e com 7. Aqui, vamos pegar, né? 3 e 7 daria 10. 15, 16 com 1 que tá aqui, 17. Vai 1, né? E esse 1 vai somar com esse 1 dos 176 aqui, que daria 2. 278
gramas por mol. Então, fizemos aqui a massa molar desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele tem uma massa molar de 278 gramas por mol. E esse é um caso que eu não preciso nem de fórmula, nem de regra de 3 para perceber, né, gente? Então, ó, se eu tenho 278, que é a massa molar, e eu tenho 2,78, que é 100 vezes menos, significa que o número de mols aqui vai ser 0,01, tá? Mol, porque é 100 vezes menos o 1. Então, 0,01 mol do FeSO4 heptahidratado, tá? Então, de cabeça dá para fazer. Tá na dúvida? Quer confirmar? Tem problema, joga aí, ó. Número de mols é igual a massa em gramas, 2,78. Divide por massa molar, 278. Esse resultado aqui é 0,01. Beleza? Então, quer fazer por regra de 3? Também pode fazer, fica à vontade. Quando o exercício é redondinho, bonitinho assim, né? Vezes 10, vezes 2, dividido por 2, dividido por 100, é relativamente tranquilo, dá para fazer de cabeça, né? Então, a primeira parte do que o exercício está pedindo para a gente está aqui, ó, né? Então, esta é a primeira informação. Dessa partezinha aqui tá ok. Agora, falta o restante. Determine a concentração inicial de sulfato de ferro na solução em mol por litro antes da evaporação. Então, vamos lá. O que aconteceu aí nesse experimento, né? Então, a pessoa pegou o sal, né, sulfato de ferro, que é mais ou menos isso que eu escrevi aqui, mas eu vou escrever de uma forma um pouquinho diferente, né? No final das contas, o que a gente teve? Teve a inserção do sulfato de ferro sólido em água, uma quantidade de água, então água líquida, e depois de um certo tempo, o que se fez? Evaporou o solvente até totalmente evaporar enquanto solvente, fica só sólido. Só que esse sólido foi um sal agora hidratado, FeSO4, com 7 águas de hidratação. Fazem parte agora do retículo cristalino desse sal hidratado. O que nós temos aqui então, ó, o dado que a gente tem, que acabamos de encontrar aqui em mol, que é 0,01 mol, é do sal hidratado. É desse cara aqui. Só que na parte 2 aqui da letra B, o exercício pede a solução inicial, a concentração inicial lá do sulfato de ferro. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma regra de 3 aqui agora, usando um cálculo estequiométrico, né? Para poder descobrir quanto que eu teria de sulfato de ferro, e aí depois calcular a concentração em mol por litro. Para a nossa alegria, a gente percebe aqui, ó, que é 1 mol de sulfato de ferro equivalente aqui a 1 mol do sulfato de ferro heptahidratado. Então, é a proporção de 1 para 1. Se eu sei que esse cara aqui, a gente acabou de descobrir que ele é 0,01, significa que aqui eu também tenho 0,01. Então, a gente não precisa nem, como é 1 para 1, não preciso nem me preocupar com tantas contas, né? Então, esta era a quantidade em mol inicial, tá? E aí a gente vem, então, com tranquilidade para calcular a concentração em mol por litro. E aí eu vou usar, né, a nossa expressão aqui, ó, concentração em mol por litro. Ela é o número de mols dividido pelo volume em litros, tá? Então, essa concentração aplicada aqui agora ao caso, 0,01 mol. Eu nem vou escrever o mol, né? Dividido pelo volume. Qual que é o volume? Vocês se lembram? Olha lá no enunciado, ó. 100 ml de solução, tá? Então, eu coloquei, né, 0,01 mol do sulfato de ferro e coloquei a quantidade de água adequada para preparar 100 ml. 100 ml é 0,1 litro, tá? Então, quanto que dá esta conta aqui? 0,1 mol por litro, beleza? 0,1 mol por litro. Como é que daria para fazer essa conta aqui, né? De onde você tirou, professor, 0,1 mol por litro? Como é que você poderia raciocinar? Ó? A forma que eu penso aqui, né? Ó, eu teria 0,01 sendo igual a 10 elevado a menos 2, tá? Então, vou colocar em notação científica. Isso aqui está dividido por 0,1, que é igual a 10 elevado a menos 1. Eu tenho agora aqui uma
potência, né, de 10, uma divisão de potências. Eu tenho aqui 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1. A regra diz que eu conservo a base, 10, e subtraio os expoentes. Menos 2 menos 1 dá menos 1. Tá? 10 a menos 1 é 0,1 mol por litro. Beleza? Então, essa é uma forma aí de você pensar e responder isso aí. Tranquilo? Era isso nesse exercício. E vamos então aqui agora, sem mais demoras, para o último exercício da lista, o exercício de número 5. Bora lá. Muito bem, quinto e último exercício da lista na tela. Vamos ler. Um estudante encontrou no laboratório um frasco que continha uma solução 3,0 m maiúsculo, significa molar, é uma forma relativamente antiga da gente expressar aí a concentração em mol por litro. Então, 3 molar de certo hidróxido cujo nome não constava no rótulo, que apresentava poucas indicações do conteúdo. Usando 200 ml dessa solução e evaporando todo o líquido, ele obteve 33,6 gramas de hidróxido de o quê? Potássio, sódio, cálcio ou magnésio. E agora, José? Como é que eu faço isso? Tranquilo. Vamos trabalhar só com as concentrações e com os dados fornecidos aqui para gente. Então, a informação 3 molar, o que ela significa? 3,0 m maiúsculo. Significa que eu tenho 3 mol do hidróxido, vamos colocar aqui do ID, em 1 litro da solução, tá? Ou eu vou representar aqui, não em 1 litro, mas eu vou representar em 1000 ml, que é o mesmo volume, só que indicado numa unidade diferente. Por quê? Porque aqui na sequência, o exercício fala que o estudante usou 200 ml da solução para obter uma massa de hidróxido, do hidróxido que estava dissolvido ali. Com isso, a gente consegue descobrir, né, aqui, por exemplo, em 200 ml, quantos mols do hidróxido que tinha ali. Mas por que eu quero descobrir quantos mols do hidróxido? Porque eu consigo relacionar o número de mols com a massa em gramas e descobrir a massa molar da substância. E aí eu consigo verificar aqui qual dos hidróxidos era. Tá? Então essa é a lógica. Eu tenho que descobrir a massa molar para poder saber qual dos metais aqui estavam formando o hidróxido que estava lá. Então vamos lá. 200 aqui vai dar um valor X. A gente tem que resolver essa conta aqui. E vai dar o seguinte, né? 3 vezes 200 dividido por 1000. Porque vai ser 1000x, né? O 1000 vai passar para cá depois dividindo, né? Vamos pegar aqui, se eu conseguir, se aqui o meu programa ajudar, vou pegar uma caneta vermelha, corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. 2 dividido por 10 daria 5, tá? Então, isso aqui ficaria a mesma coisa que 3... 2 dividido por 10 daria 5, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo, né? Daria 1 aqui e 5 embaixo. Então, daria 3 dividido por 5, simplificando. Eu poderia ter feito já antes, né? Dividido por 200 em cima, por 200 embaixo. Daria 5 de qualquer jeito. Então, aqui ficaria 3 dividido por 5. Isso vai dar 0,6 grama. Grama não, mol, né? 0,6 mol do hidróxido, tá? Então, tenho aqui, poderia fazer também, né? 3 vezes 2, 600, dividido por 1000, 0,6. Ia dar qualquer forma aí que você fizesse corretamente as contas, ia chegar no 0,6 mol. Então, beleza, eu tenho que a massa, que o número de mols, né, constante ali nos 200 ml é de 0,6 mol. E, evaporando todo o líquido, aí ele obteve lá 33,6 gramas. Então, o número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Eu tenho o número de mols, que é esse aqui. Eu tenho a massa, que é aquela ali. Então, eu acho a massa molar. Vou já rearranjar isso aqui. Ó. A massa molar, eu passo ela para cá multiplicando, depois eu passo o N dividindo. Então, a minha massa molar vai ser o quê? A minha massa em gramas dividida pelo meu número de mols, que para o exercício em questão vai ser 33,6
dividido por 0,6. Não vou fazer essa conta aqui, você pode fazer aí e conferir, vai dar 56 gramas por mol. Então a gente achou a massa molar desse hidróxido desconhecido que estava ali dissolvido, tá? 56 gramas por mol. Qual é o trabalho agora? Verificar qual desses hidróxidos vai ter esta massa molar, tá? Então o que é um hidróxido, né? Vai ser alguma coisa. Então a gente pega aqui, ó, hidróxido de, né? É uma base. Então vai ser, geralmente, né, tirando o amônio, vai ser aqui um metal com OH, uma determinada quantidade de OH. Se tiver mais de um, vai estar entre parênteses 2, 3, tá? Então aqui é o seguinte, cada OH desse, para fins de massa molar, ele vai ser a soma de 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio. Então cada OH vale 17 gramas por mol. Então, se eu tenho um hidróxido com um OH só, vai ser 17 gramas por mol do hidróxido e o restante proveniente aí do metal. Se eu tiver dois hidróxidos, vai ser dois OHs, né? Vai ser 2 vezes o 17, ou seja, 34. Então, esse é um raciocínio que a gente pode fazer também. Por que eu estou colocando isso? Porque, por exemplo, se eu já sei que é 17, aí eu tenho que lembrar, né? O K da família 1, então o K vai ser mais, vai precisar de um hidróxido apenas. O Na também vai ser mais, vai precisar de apenas um hidróxido. Só que o cálcio já é da família 2, então ele vai precisar de 2 hidróxidos. E o magnésio também é da família 2, ele vai precisar de 2 hidróxidos, 2 OHs, tá? Então aqui, ó, vamos pegar o cálcio. O cálcio é 40, ele vai precisar de 2 OHs que dá 34, já vai dar 74 aqui no caso do cálcio. Tá? Se eu considerar aqui o magnésio, ó, vai ser 2 OHs, que vai dar 34, mais 24. Isso aqui já dá 58, passou. Tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui ó, o potássio. Quanto que é? O potássio é 39. 39 mais 17 dá quanto? 39 mais 17 dá 56, que é a nossa resposta. Então, KOH, a massa molar do KOH é de 56 gramas por mol, porque é 39 aqui do potássio, mais o 17 do hidróxido, ou se você quiser, mais 16 mais 1, vai dar 56. Tranquilo? Então, aqui na letra A, a gente fecha este exercício aí, que tinha 2, 3 etapas aí para serem vencidas, mas um exercício relativamente tranquilo, né? Envolvendo aí a parte de concentração e de número de mols e massa e como que isso aí se relaciona dentro desse contexto. Tranquilo? Então agora vamos ali para a nossa tela de entrada, que é a tela de saída também, né? Então eu sempre venho aqui para essa parte onde eu fico pouquinho maior para assustar vocês e dizer tchau, agradecer aí a quem esteve assistindo até agora. Se você gostou, deixa aí a sua impressão, seja com seu joinha, seja com seu comentário. Se você não gostou, antes de fechar a tela aqui, se desinscrever, né, do canal, deixa ali o que te incomodou nesse vídeo e o que eu posso melhorar aí para de repente, ou que outras pessoas não tenham a mesma impressão que de repente você possa ter tido aqui nesse vídeo, tá? Sei que os meus vídeos são longos, é uma característica do canal, não agrado a todo mundo, mas é isso aí, se você está me ouvindo até agora, significa que você gosta um pouquinho dessa parte de vídeos mais longos. Agradeço aí por ter assistido até este momento, beleza? Então, chega de papo, vamos nos despedindo, até a próxima.